Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 20 de março de 2021. Nós estamos nessa manhã aqui juntos para lermos a palavra do Senhor, para orarmos a esse Deus maravilhoso. Por isso, bom dia, com a graça e a paz do Senhor, né? Agora são 8 horas da manhã e é muito bom podermos colocar nossa vida diante de Deus, nosso coração. Nós estudamos nesses dias sobre o Salmo 51, vimos o tema nosso que norteou o Salmo 51 foi restauração espiritual que somente o Senhor pode estar fazendo. E terminamos ontem. E há vários dias eu tenho estado preocupado com a luta que temos tido, né? Nessa questão da pandemia, nós estamos num tempo muito desafiador, num tempo em que muitas coisas acontecem, um tempo em que nós ficamos sabendo de nós ficamos sabendo de mortes terríveis, né, por causa desta pandemia, deste vírus, e nós acabamos eh, se entristecendo. E também, quantas vezes não nos preocupamos com a situação precária das pessoas e com tudo aquilo que pode estar acontecendo com vidas, né? Agora pela manhã eu recebi a notícia de um pastor que ele estava lá no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, pastor que sua turma de seminário foi uma turma depois da minha, e ele faleceu, deixando dois filhos. E isso vem a nos preocupar muito. Talvez você esteja preocupado ou preocupada também com a questão da saúde. Quando lemos as notícias, quer sejam as notícias na internet ou as notícias na televisão, qualquer que seja o meio de comunicação, a mídia, nós vemos todo aquele cenário de morte que está acontecendo, que é terrível. E nós temos que pensar um pouquinho: o que que eu vou fazer, meu Deus? O que que eu vou fazer? Como nós vamos trabalhar essas questões? Eu quero dizer para você aquilo que eu escrevi aqui no comentário da devocional. Nesse tempo de tantos desafios, devemos buscar a solução. Qual é a solução? Deus. Eu não quero dizer que devemos buscar mais a Deus, como se Deus fosse assim: ah, não tem outra solução, então eu vou atrás de Deus. Não, Deus é a solução. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Por isso, ele é a solução. Assim, então, eu quero ler com você dois versículos bíblicos. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34, que diz assim: Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Quando olhamos para esse texto, Jesus está falando sobre o problema da ansiedade. O problema, muitas vezes, da ansiedade, ele trabalha algumas questões. A questão das riquezas materiais, da ânsia por ter riquezas, da ânsia até mesmo da preocupação, no sentido do sustento diário, que ele fala aqui. Ele fala das vestimentas, é interessante no contexto como Jesus fala sobre isso, mas Jesus fala sobre uma coisa também da ansiedade, eh, quando ele diz aqui que sobre o quanto viveremos também. Ele fala: nenhum de nós pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Quer dizer, se 45 centímetros, ninguém pode dar mais um passo na vida sem a direção, sem o cuidado do Senhor. Ou seja, o que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Ele está ah, ah, nossa vida está totalmente guardada pelo Senhor. Mas nós precisamos colocarmos isso diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, cuide da minha vida.
é algo que o coração tem que desejar, tem que buscar e tem que executar, porque senão vamos ficar presos em nós mesmos dessa prisão terrível que é o próprio sentimento, que é a própria mente, que é aquilo que você mesmo tem. Jesus, então, ele diz nesse tempo de dificuldade, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, aquilo que o rei manda, a justiça de Deus, aquilo que ele diz que é certo, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Olhando para esse versículo, nós constatamos, quando olhamos para a realidade que está em nosso mundo, eu me lembro que há um ano atrás, quando essa pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, olha, o mundo está em pandemia. E quando nós olhamos, né, vemos lá, e eu não estou fazendo crítica a organizações, no sentido de combatendo essas organizações. Estou, aí sim, é uma crítica ao comportamento de ações governamentais. Quando nós olhamos para a OMS, nós olhamos para os governos, quer seja o governo federal, estadual, municipal, nós vemos que fala-se em saúde, nós sabemos que há especialistas renomados em todos os níveis, pessoas que são cuidadosos no seu ensino, na sua ciência, ou seja, buscam cada vez mais o aprendizado, são pesquisadores, mas existe um problema muito grande que está por trás de tudo isso, que se chama política, os meios políticos. E às vezes tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do reino de Deus, tudo aquilo que é justo, segundo o que Deus já diz, Deus já deixou, ele é atrapalhado pela questão o quê? Política. Eu olho para a situação que vivemos nesses dias, de governabilidade do nosso país, dos confrontos políticos que há em todos os níveis, das, vamos chamar assim, das brigas, das discussões, das opiniões. E eu vejo que os políticos, os governantes, até mesmo aqueles que deveriam ser responsáveis pela proclamação da justiça, como diz aqui, não é? Eles estão mais preocupados em olhar para as eleições de 2022, eleições presidenciais, do que com as pessoas que fazem parte dessa nação. É uma triste verdade, por quê? Porque essas pessoas não buscam o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Então, por isso, nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos colocar e buscar, colocar a vida diante de Deus e clamar ao Senhor para que Ele acrescente tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Homens e mulheres, ferramentas são instrumentos, ferramentas nas mãos do Deus Todo-Poderoso para cuidar das nossas vidas. Eu e você somos ferramentas nas mãos de Deus para cuidar de outros. Por isso, buscar o reino, buscar a justiça é fundamental. E nesse sentido, quanta qualidade de vida poderia acontecer no nosso país, no nosso estado, no nosso município, ao nosso redor, se realmente as pessoas buscassem a Deus. E se não buscassem a glória própria, como diz aqui Jesus em, em versículo 19, no Mateus 6,19, se não buscassem um tesouro para o seu próprio coração, um tesouro terreno. Se não buscassem isso, mas é isso que as pessoas buscam. Então, o que devemos fazer? Buscar o Senhor. Como diz o profeta Isaías, em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E o versículo 34 aqui, Jesus diz uma coisa muito importante também. Ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, ou, como diz talvez outra versão, o seu próprio mal, o seu mal, né? Ou seja, cada dia tem os seus desafios. Meus irmãos e irmãs, todos nós, às vezes, vivemos inquietos com as situações que enfrentamos, ou com aquilo que enfrentaremos. Eu estava orando agora há pouco, preocupado, vejo notícia de um pastor novo faleceu, do pastor Renato Overley, que está com um estado muito grave lá, internado no CTI, a gente fica tão preocupado, eu até mesmo
Qualquer um de nós vai se preocupar com a nossa própria família, caso alguma coisa venha nos afetar, mas nós devemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, confiar em Deus. Por quê? Porque dependendo de Deus hoje, o amanhã está sob os cuidados dele também de forma maravilhosa. Temos problemas hoje, temos males, vamos assim dizer, temos terríveis, mas Deus é maior que todo mal. Por isso precisamos buscar ao Senhor, buscar o Senhor de todo o coração. Hoje é sábado, então, há um ano de que estamos vivendo esse tempo de pandemia, um ano e alguns dias já. Vamos buscar o Senhor. Convido você, dedique seu coração a buscar, a orar, a clamar. O profeta Jeremias diz lá em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou grandes e ocultas que não sabes. Esse verbo, essa palavra quer dizer, essa expressão quer dizer exatamente aquilo que está cercado, impedido de ser acessado. Deus vai revelar, Ele vai responder. Então, por isso, nós precisamos buscar a Ele, crendo que Ele é o único que pode cuidar da nossa vida, tendo certeza disso, sabendo que Ele pode fazer isso. Eu quero convidar você a orarmos ao Senhor nesse momento, colocarmos nossas vidas diante de Deus, nosso coração, sabendo que não são as pressões que enfrentamos que nos levam a buscar a Deus, mas nós buscamos a Deus porque Ele cuida de nós no meio das pressões, dos desafios, das lutas, porque Ele é o Criador, o soberano, o Deus que cuida de todas as coisas. Senhor Deus e nosso Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com humildade, com o coração quebrantado, com vida derramada diante do seu altar. Ó Pai, nós somos tão pecadores, tão falhos. Não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor é bondoso, amoroso, misericordioso. Como o Senhor se demonstra assim, ó Pai. A graça do Senhor, ó Pai, que nós não merecemos, o Senhor nos deu. Muito obrigado. E nessa manhã eu coloco nossas vidas diante do Senhor. O Senhor Jesus orientou os discípulos, ensinou-os e ensina a nós também que devemos buscar o Senhor, o seu reino, aquilo que é o querer do Senhor, aquilo que é a justiça do Senhor. Hoje, ó Pai, porque as preocupações com o dia de amanhã e tudo mais, o Senhor vai cuidar de tudo. Por isso eu clamo ao Senhor, nos ajude a fazer isso, a depender somente do Senhor. Ó Pai, eu clamo pela vida no nosso país, na nossa nação. Todo mundo está sofrendo, eu sei disso, Pai, sabemos disso, mas o nosso contexto aqui do Brasil, nós sabemos as informações, as notícias que temos nos mostram a realidade do país. Pai, quanta gente que tem o poder nas mãos no sentido de agir em favor do ser humano, Pai, e fica usando esse poder que é limitado, claro, a autoridade, o empoderamento que ele tem, o que eles têm, essas pessoas têm, para o seu próprio bem, ou para uma visão política, ou para um projeto de poder pessoal. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, quebra isso, Senhor. Quebra isso, ó Deus. Isso não condiz com o seu reino, com a sua justiça. Isso é poder maligno, Pai, é ação maligna, ação das trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nesse sentido. Ó Pai, há muita coisa que acontece, ó Deus, que se houvesse humildade de coração, quebrantamento dos governantes, dos líderes, dos responsáveis, várias frentes de trabalho, de ação contra essa pandemia poderiam estar acontecendo de forma conjunta, Pai, e ao mesmo tempo, mas ficam brigando, ó Deus, por remédios, por tratamento precoce, por vacina, por isolamento. Ó Deus, que tristeza. Em nome de Jesus, coloca a sua mão sobre isso. Ó Pai, o Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, aqui, capítulo 10, verso 28, diz que não devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma, mas sim aquele que mata o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma lançado para o inferno, que é o Senhor. Esses homens e mulheres que têm essa capacidade, esse poder, essa responsabilidade, esse privilégio nas mãos, temam ao Senhor e mudem seu comportamento. Clamamos, ó Deus, clamamos pelas pessoas que estão sofrendo com a pandemia.
hospitais lotados, CTIs, ó Pai, pessoas entubadas, pessoas que estão morrendo, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia das famílias que perdem seus entes queridos, como a família desse pastor lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O Senhor tenha misericórdia da esposa e dos dois filhos. Tantos outros que perderam entes queridos, ó Pai. Irmão Lázaro, que era muito conhecido no Brasil, ó Pai, pelas suas canções, faleceu também. Tem misericórdia da família dele. Todos os demais enlutados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, visita as UTIs agora, ó Pai. Visita, ó Pai. Coloca a sua mão de poder, cura vidas, ó Pai, restaura vidas. Ó Pai, nós temos uma lista muito grande, ó Pai, de pastores que estão com o Covid. Ó Deus, há pastores aqui da nossa região também que estão com o Covid. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor guarde. Peço pelo pastor Denis, que estava hospitalizado, o Senhor cuide dele, ó Pai. Cuide de outros também que precisam do Senhor. Em nome de Jesus eu clamo, ó Pai. Clamo porque o Senhor é o único que pode resolver. Ó Pai, em nome de Jesus, clamo pelos que estão enfermos por outras questões do seu organismo. Câncer, ó Pai, o pastor Wagner Vailate, que precisa de transplante do rim. E outros, ó Pai, outros. Cuide do irmão Hélio, que precisa da recuperação do Senhor. Tanta gente, ó Pai, tanta gente nós colocamos diante do Senhor. Os pedidos que estão no grupo da igreja, pelo Fernando, pelo esposo da Carla e por tantos outros, ó Pai. Aquele amigo da Simone, ó Deus, que ela tem falado de Jesus para ele. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama a sua graça, seu favor. Pai, é tanta gente. E o que entristece o nosso coração, o que nos dá preocupação, que muitas dessas pessoas que estão enfermas, às vezes, que vão até falecer, não tem Jesus no seu coração. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, age com poder, com graça, com favor. Pai, ao mesmo tempo nós clamamos pelas nossas vidas e famílias, pela preservação do Senhor sobre nós, pelas nossas igrejas, membros das nossas igrejas, ovelhas, pelos pastores, pelos missionários. Ó Pai, como precisamos desse tempo, entender que esse tempo não é um tempo do triunfo da morte, ó Pai. Esse tempo é o tempo da vida, ó Deus, o tempo em que a vida que temos em Jesus, como diz a nossa campanha, o poder de transformar seja vivido, ó Pai. E precisamos testemunhar as pessoas antes que seja tarde demais, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz um avivamento espiritual no nosso meio. Muda, Pai, nossas concepções. Ó Deus, trabalha em nós, trabalha em nós. Ó Pai, que nenhum de nós espere que essa doença bata a porta do nosso lar, ó Pai, ou bata a porta do nosso vizinho, para tomarmos a iniciativa de sermos usados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que busquemos o Senhor de todo o coração. É o nosso clamor, ó Pai, é o nosso pedido. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus que cuida, que sustenta, que ampara, mesmo nos momentos piores que possamos enfrentar. Sim, ó Pai, eu tenho certeza disso. E por isso confiamos no Senhor. E nos alegramos no Senhor, nos buscamos o Senhor e pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas, para o seu louvor e glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aí, irmã Paloma, bom dia, irmã Cláudia, irmã Marilda, Eduardo, irmã Marli, irmã Thelma, e talvez outros que estejam aí, não é, que estão acompanhando, talvez, essa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. A Catiane parece que está por aí também. Deus abençoe, irmã Virgínia. Deus abençoe também, que Deus esteja cuidando, sustentando. Que Deus cuide de todos. Se esse vídeo edificou a sua vida, ou se você entende que deve compartilhá-lo, eu convido você a compartilhar com outros que precisam da palavra do Senhor também. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia